Fala, galera. O Flamengo empatou com o Vasco em 0-0 e o rubro-negro dorme na liderança do Brasileirão, mas pode perder posição no decorrer da rodada. Vascaínos têm atuação melhor do que nos últimos clássicos. Vamos acompanhar aí a análise da turma do Linha de Passe sobre esse jogo. Muito bem, fã de esportes, começando o nosso Linha de Passe. Hoje tem Eugênio Leal, tem o professor Celso Zelt, tem Elton Serra, tem Pedro Ivo Almeida e tem muito sobre esse empate entre Vasco e Flamengo, que me parece, Pedro Ivo, pelo que eu ouvi ontem, durante a programação, pelo que eu ouvi dos vascaínos e tudo, me parece que esse 0-0 foram 3 pontos para o Vasco, é isso, Pedro? Não, tudo bem? Não foi não. Tudo bem? Ontem o pessoal estava cravando aí que ia ser goleada e tal, 0-0. Segurou, hein? O pessoal é uma entidade muito complicada. É que eu não quero dar nomes. Mas... É melhor. Tudo bem? William, abração a você, bem. Elton, professor, Eugênio, o fã do esporte com a gente. Não foram 3 pontos porque o Vasco não venceu e porque cada pontinho, fossem 3, seria muito importante para o Vasco, porque vai precisar brigar por cada pontinho nesse Campeonato Brasileiro, pelo que se desenha até aqui. Agora, talvez esteja comemorando muito uma senhora atuação de Léo Jardim. Quando você fala que o goleiro teve uma senhora atuação, é que você teve muito perto, muitas vezes, de sofrer gol ou gols. E o que mais chama atenção, talvez essa turma, tudo esse pessoal aí, essa entidade... Essa galera... Citou, talvez tenha falado pelo desenho do jogo. O Flamengo não teve uma grande exibição, o Flamengo teve problemas de pressão, de encaixe, de criação, sabe, de um pouco mais de refino ali para finalizar, e ainda assim cria muito mais e não vence por uma senhora atuação do goleiro adversário. E o Vasco, que consegue entregar alguma coisa ali minimamente aceitável, competitiva no primeiro tempo, quando tem que trocar, quando tem que ter um pouco mais de perna no segundo tempo, sofre, não consegue, a gente vai ver daqui a pouco melhor momento, não consegue marcar uma bola levantada, não consegue proteger ali entre ele de meio de campo e a linha de defesa, não consegue, sabe, ser páreo para um Flamengo que esbarrou na decisão talvez ruim em alguns momentos, na finalização ruim em muitos momentos, e na senhora atuação do Léo Jardim, a gente está vendo mais uma defesa dele aí. Então... Essa do Rossi. Esse é do Rossi. O Flamengo não jogou muito e não venceu porque o Léo Jardim agarrou muito. Foi. Então acho que isso já diz a diferença entre os dois times, então por isso que muita gente talvez esperasse uma vitória do Flamengo, que era favorito sim. Agora, se você para analisar a fase do Flamengo, a fase do Vasco, o que foi o jogo, o torcedor do Vasco pode comemorar o ponto porque poderia ter sido derrotado. Mas se a gente fosse debruçar um pouco mais, a gente vai ter tempo por aqui, com o Eugênio, com o professor, com o Elton, o trabalho segue sendo abaixo da crítica do Carille. Então acho que isso vai uma conversa muito mais ampla do que simplesmente conseguir segurar o empate contra uma equipe que é muito melhor. Porque aí você segura o empate hoje, na próxima rodada você não segura, aí daqui a pouco você vence, você jogar bem, mas você está sempre ali naquela maré de que você não convence com o seu trabalho. Daqui a pouco você vai olhar, você está em 13º, 14º, aí uma rodada te joga para baixo, uma rodada te joga para cima e te ilude, mas o trabalho, se a gente puder falar, a gente vai ter tempo aqui para falar, não é bom ainda, William. Muito bem. Daqui a pouco, aliás, a gente já está vendo, daqui a pouco a gente seleciona só as defesas do Léo Jardim. Tem uma na cabeçada do Pedro no segundo tempo, que é do nível de dificuldade absurda, porque ele está vindo no contrapé, ele volta, baita defesa, e a gente vai mostrar, a gente vai falar também desse Verrete aí com a mão. Ô, Verrete, hoje em dia tem um monte de câmera, viu, Verrete? Pelo amor de Deus, já foi os tempos do Maradona. Ô, meu querido Eugênio Leal, tudo bem com você? Me diz uma coisa. Aqui o Pedro falou sobre um Flamengo que não jogou melhor, e um Flamengo que tinha enfrentado o Grêmio, ido muito bem, tinha goleado o Juventude, mas um Flamengo que não foi tão bem hoje. Mais mérito do Vasco, tem mérito do Vasco nisso, ou mais demérito do Flamengo? Tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite para você, para os companheiros, para o fã de esportes. Minha avó dizia, dia de muito, véspera de pouco. No futebol tem um outro ditado que é o gastou tudo, né? Gastou tudo contra o Juventude e não guardou nada. Isso. Claro que isso aí é tudo lenda popular, mas o que acontece é que hoje o Flamengo encontrou um adversário que tinha uma postura diferente do Juventude. Eu acho que o mérito do Vasco hoje, e acho que ele existiu, porque indiscutivelmente o time do Vasco é bem inferior ao time do Flamengo, independente do trabalho do técnico, mas foi ser hoje um time mais compacto defensivamente, algo que ele não conseguiu fazer, por exemplo, no jogo com o Ceará, em que deu muito espaço ao Ceará. O Ceará teve liberdade para trabalhar na intermediária do Vasco o tempo inteiro. Hoje, acho que ele entendeu que era um jogo com um grau de dificuldade maior, então foi um time mais compacto, linha mais baixa, e que tentou ao máximo tirar a velocidade do jogo.
E o Flamengo gosta da velocidade do jogo, ele gera superioridade também em velocidade. E, claro, já foi dito aqui, é o óbvio do jogo, é que o Léo Jardim conseguiu sustentar ali atrás. Mas para que o goleiro consiga sustentar e fazer as defesas, algumas difíceis que ele fez, conta também que a defesa dificulte um pouco a ação do ataque. Sim. Então, finalizou dentro da área muitas vezes, teve sim volume, e era esperado que tivesse volume, mas teve um time que conseguiu ser mais sólido defensivamente do que vinha sendo em outras partidas. Imagino eu que pela compreensão da dificuldade do jogo. Até por isso, atacou muito pouco. No primeiro tempo, conseguiu chegar ali 2, 3 vezes com perigo, teve bola na trave, teve uma boa defesa ali do Rossi, que a gente viu agora há pouco. Mas no segundo tempo, o Vasco não passou do meio campo. No segundo tempo, não deu um chute a gol. Sim. Teve 32% de posse de bola, ficou só resistindo e resistiu. Se era o objetivo, me parece que era o objetivo, não perder. Até para o treinador ter um fôlego, um oxigênio. Agora, se isso é muito, se isso é pouco para o Vasco, se não é o suficiente, se pode jogar melhor, eu acho que pode jogar melhor, mas dificilmente, para quem vem acompanhando os jogos do Vasco, se pode imaginar que hoje, contra o Flamengo, jogaria uma partidaça. O que era possível era tentar não perder. E não perdeu. Eu acho que aí, seguir. Tem uma pontuação acima do esperado para mim, no campeonato, já tem 7 pontos a essa altura. Está ali, né? Pelo menos no início da rodada estava ali perto dos primeiros colocados. E vai evoluir? Não sei, mas podia estar bem pior do que já... Estou olhando o copo meio cheio, então. Porque a realidade, assim, há uma expectativa, muitas vezes você cria uma expectativa em torno do Vasco, que é, por exemplo, como disse o presidente lá, o Pedrinho, que tem um dos 8 melhores elencos. Não tem. Não mesmo. Absolutamente não tem. A realidade do Vasco é meio de tabela para baixo. E se conseguir ficar longe do para baixo, é algo que é mais perto da realidade e de uma boa temporada para o que é possível. Já o Flamengo não. O Flamengo precisava de mais. O Flamengo precisava encontrar mais soluções no jogo de hoje. Dominou, teve situações, mas não conseguiu tirar o Vasco lá de trás, por exemplo. Acho que em jogos como esse, você tem um adversário que está com a linha muito baixa, muito compacto. O ideal é você tentar fazer com que esse time saia um pouco mais em bloco para tentar trabalhar, nem que seja 2, 3 vezes no jogo, atacando espaço. O Flamengo vai muito bem atacando espaço e deu uma prova disso contra o Juventude. Sim. Mas também pode eventualmente perder a liderança do campeonato, mas tem muita coisa pela frente ainda. E tem o foco no jogo agora do meio de semana pela Libertadores. 2 jogam terça-feira. Né? O Flamengo vem de derrota em casa e precisa voltar a buscar pontos no jogo, para mim, mais difícil do grupo dele na Libertadores, no jogo fora de casa com a LDU. Aliás, terça-feira, rodada dupla. Você vai ver o Vasco pela Sul-Americana e o Flamengo pela Libertadores aqui na ESPN e também no Disney+. De qualquer forma, claro que a gente vai analisar o que vem aí pela frente para o Vasco, né, professor? Claro, o Vasco deveria encarar todo o jogo como se fosse o Flamengo, né? Porque com certeza ele venceria outras partidas que às vezes ele deixa pontos pelo caminho. Se ele encarasse o Ceará como ele encarou o Flamengo, talvez não tivesse perdido o jogo para o Ceará. O duro é ter um Flamengo todo dia. Mas acho que hoje, para o contexto, né? Jogo contra o Flamengo, expectativa de um jogo duríssimo. Muita gente falando, Flamengo, esse clássico aí vai ser goleado, porque teve um 6-1 ano passado, né? Vai ter goleada, cuidado e tal, time do Vasco, frágil. E um técnico ali perigando, cair, dependendo um pouco desse resultado, no frigir dos ovos ali, você olha o 0-0 e fala, tá bom, segue o barco. É pouco ou tá bom, professor? Tudo bem? Exatamente isso, William. Boa noite a você, aos companheiros, todos e todas que nos assistem. Olha que coincidência, sobre o Flamengo, eu ia começar minha fala exatamente com o ditado da minha avó. Opa, mais uma avó aí, Nós não somos primos e não somos irmãos. Mas todas as avós falavam. Só que minha avó era mais... Não é a mesma avó, né? É bom dizer isso. Não, a minha era a dona Irma, que era ainda mais fatalista. Ela dizia, dia de pouco, véspera de nada. Não de pouco, dia de muito, véspera de nada, que foi o que aconteceu em relação ao Flamengo. Aí alguém ali dizer, mas o Vasco não é Juventude. Claro. Mas a diferença não é tão grande quanto deveria ser. É que entre o Vasco da rivalidade, do clássico, né? A coisa movimenta... Aí é por isso que eu vou trocar o meu ditado. O ditado hoje para o Vasco é o que tem para hoje. E especificamente hoje. Sim. Mobilização contra um grande rival, coisa que o Vasco já tinha conseguido fazer nos 2 jogos eliminatórios do Carioca, na semifinal do Carioca. O Vasco
também não tem fôlego para sustentar um jogo inteiro, como aconteceu hoje. Eu acho que o primeiro tempo do Vasco foi surpreendente, primeiro em termos de postura. Essa é uma questão que tem que ser repetida nos jogos do Vasco. Há uma queda física natural de todos os times no segundo tempo, e aí quando você precisa usar o banco de reservas, não segura. Mas sabe um negócio curioso? O Vasco vinha adversário fazendo primeiros tempos ruins. E hoje faz um primeiro tempo acima da média recente. Tempos piores. Surpreendentemente bom. Mas a chave da questão é que o Vasco não tem as opções que tem o Flamengo. Quando tem que Claro. Até o fim dessa partida, estava entrando o Pedro, jogador de qualidade, que inclusive só não fez o gol. Porque o Léo Jardim, na minha opinião, ele ganha o prêmio de melhor em campo de virada em cima do Gerson. O meu melhor em campo era o Gerson. Até a saída do Gerson é muito mais por causa do jogo da terça-feira. Sim. Sim, até porque tudo a ver. não haverá De La Cruz, o De La Cruz nem viajará, tem toda uma questão ali de poupar. Ele tem uma questão até de saúde, que ele não pode ir para altitude e tal. Mas eu vi um Vasco surpreendente, mas a gente sabia que não ia segurar o repuxo. Por tudo isso que a gente sabe sobre os dois times. Eu mesmo brinquei não, eu errei no bolão da família, coloquei vitória do Flamengo por goleada. Quanto? 4-1. Eu achava que fosse 4-1, como muito vascaíno achava que era 4-1. Sim. Não é que é rubro-negro falando que é 4-1. Os vascaínos achavam. Por isso que a gente está comentando aqui. Quem viu os jogos do Vasco, sabe? A defesa do Vasco, por exemplo. Eu não gosto de falar defesa, mas o setor defensivo, né? A mobilização na hora de defender, que envolve todo o time. O Vasco foi outro time hoje. Não só em função do goleiro, mas quem viu as últimas partidas do Vasco, a moleza que o Vasco deu para o Ceará, a moleza que o Vasco deu ainda com a defesa reserva, mas que alguns estão atuando agora como titulares, contra o Corinthians. Isso não aconteceu. Mas é uma mobilização muito pontual, já que o Pedro trouxe essa questão do que é isso para o futuro da campanha do Vasco. O vascaíno sente que foi muito mais por uma mobilização pontual e específica de hoje. É muito difícil crer que o Vasco sustente essa consistência defensiva e também essa consistência defensiva não vai ser perdoada contra outros adversários desse campeonato. Foi perdoada contra o mais forte dos times do campeonato, na minha opinião, o maior rival. A torcida não vai entender isso em jogos em São Januário contra times inferiores ao Vasco, ou que o Vasco tem que ganhar para galgar as posições que quer nesse campeonato, né? Então foi uma coisa muito pontual. É por isso que eu troquei o meu ditado para é o que tem para hoje. Agora, Elton, o que o Flamengo tinha para hoje era muito mais, não? Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite para você, companheiros, fãs de esportes. O Flamengo jogou na quarta-feira, né? Sim. Contra o Juventude e no sábado já contra o Vasco. 2 dias aí de diferença entre um jogo e outro, apesar de não ter tido viagem. Sim. Eu acho que isso impacta muito também. É claro que tem a postura do Vasco, e aí lógico, a gente trazendo o que o Fábio Carille é como treinador, né? É um técnico que, por exemplo, na temporada passada com o Santos, venceu São Paulo, Corinthians e Palmeiras. Todos os 3 jogos por 1-0. É um time que buscava mais se defender, tanto que no Santos, só em 2 oportunidades o Santos levou 3 gols. No mesmo jogo, né? Esse ano, pelo Vasco, teve o Melgar naquele 3-3, e no jogo seguinte o Corinthians acabou vencendo por 3-0, acho que o pior jogo do Vasco na temporada. Tem sofrido muitos gols. Com o time reserva, né? Com o time reserva. O time reserva 3-0. Quase todo reserva. Mas, analisando que o Vasco defensivamente conseguiu, principalmente no segundo tempo, se sustentar bem ali, claro que por conta do Léo Jardim, o Flamengo manteve o volume, mas com uma eficiência bem menor em relação ao jogo contra o Juventude. Porque conseguiu... O primeiro gol, ele sempre condiciona o jogo, né? O Flamengo não conseguiu fazer o primeiro gol, e aí, obviamente, que contra o Juventude isso aconteceu, exatamente. Isso condiciona o jogo, o adversário, os espaços começam a aparecer. O Vasco sustentou o primeiro tempo, eu acho que esse era o objetivo, ir para o vestiário sem levar gol. E aí emular o que o Santos fez no ano passado nos clássicos. Ele tentou, ele até num jogo do Carioca saiu na frente, né? Contra o Flamengo levou uma virada. Teve 2 outros jogos contra o Flamengo que perdeu por 1-0. Esse é o Carille. E é o Vasco que jogou dessa forma. Mas eu acho que o Flamengo tem esse componente de não ter conseguido fazer o gol cedo ou fazer o primeiro gol para abrir o jogo. E eu acho que tem muito a ver também com a intensidade que o time aplicou
72 horas ou menos que isso. Então. Eu acho que é algo que também pesa no desempenho do Flamengo nesse clássico. Grupos, mas levou para a Libertadores, uma arrancada espetacular, uma sequência invicta histórica, inclusive, né, do Corinthians. Mas o jogo de hoje, a intensidade, o rendimento, acho que tem 2 pontos aí. Acho que os jogadores devem ter se cobrado mas na final muito. do Campeonato Paulista, o Corinthians se comportou muito bem nos 2 jogos. Mas aí... Não é que amassou sim, o Corinthians, o Palmeiras, isso não ia acontecer. Eu entendo. Mas assim, teve um comportamento, um comprometimento ali. O jogo do Corinthians hoje teve mais sorte do que juízo. Tirei Rafael Prates com umas calças na mão em algum momento. Sim, eu acho que... Aí tem também a questão de vamos segurar o resultado, vamos jogar de uma maneira aqui, porque os 3 pontos são importantes, pensando até... Tem Sul-Americana, tem jogos importantes, o Corinthians também tem Copa do Brasil. Olhando para o que o Corinthians pode produzir, e até pelos técnicos que estão no mercado, está fazendo até esse exercício ontem, William. Todos os técnicos que estão em atividade e que passaram pela seleção brasileira estão desempregados. Todos. Tite, Luxemburgo, Filipão, Tite, Dorival, Dunga, todo mundo, sim. Alguns por opção, inclusive, né? Sim. Mas todos estão aí à disposição. Nossa, a seleção não está fazendo bem para os caras, né? A seleção brasileira está moendo treinadores, né? Mas eu acho que agora, pensando no elenco que o Corinthians tem e no técnico que tinha, eu acho que já essa avaliação deveria ter sido feita na temporada passada. O Ramon Dias é um técnico vencedor, mas no Vasco ele foi o técnico para tirar o Vasco da zona de rebaixamento, manter o Vasco na Série A, não vai barrar. E no Corinthians foi a mesma coisa. Eu acho que ele tem se tornado um técnico para isso. Se o Corinthians quer dar um passo a mais, não seria o Ramon Dias esse treinador. Se quer algo diferente do que o Ramon fazia, que era manter o time na Série A, manter o time competitivo ali, longe de zona de rebaixamento, vai trazer alguém parecido. Então traz o Carille, já que se fala nisso. Se quer dar o passo a mais, aí tem que procurar um outro perfil. Eu acho que o Dorival entra nessa história, né? O cara que foi campeão de Libertadores, campeão de Copa do Brasil, enfim. O trabalho em clube recente do Dorival é muito bom. Né? São Paulo e Flamengo já falam por si. Nosso passo a mais é amanhã. Acabou hoje. Tá certo. Final. Tem mais bala aí? Infelizmente não, Vamos lá? Proibido. Vamos lá no camarim. Vamos lá. O camarim tá cheio de balinhas. Com a vitória, o Flamengo vai a 11 pontos e dorme na liderança do Campeonato Brasileiro. Porém, pode perder a posição no decorrer da rodada. Isso porque Palmeiras, que enfrenta o Fortaleza, e Fluminense, que joga contra o Vitória, entrarão em campo no domingo. O rubro-negro volta a campo nesta terça-feira diante da LDU, às 19 horas em Quito. Já pelo Brasileirão, o confronto será com o Corinthians, às 16 horas no Maracanã. Do lado do Vasco, o empate deixa a equipe momentaneamente na 8ª colocação, com 7 pontos conquistados. A equipe volta a campo na próxima terça-feira pela Sul-Americana, diante do Lanús, às 21h30, em São Januário. No Brasileirão, pega o Cruzeiro, às 18h30, no Mineirão. Léo Jardim é o nome do jogo. O jogador mais decisivo da partida foi o goleiro Léo Jardim, do Vasco. Os números explicam. Foram 7 defesas ao longo do clássico, 4 delas difíceis, sendo o responsável pelo placar ter ficado 0-0. Sem dúvidas, foi uma das maiores atuações dele pelo clube. Do outro lado, Rossi também merece menção honrosa. No primeiro tempo, fez uma grande intervenção em chute de Nuno Moreira. Não é comum ver o clássico entre Vasco e Flamengo ficando sem gols, ainda mais em brasileiros. Tanto que a última partida entre as equipes que acabou empatada por 0-0 pelo torneio nacional foi há 14 anos, em 2011, quando as equipes repetiram o placar, naquela vez no Newton Santos. De lá para cá, eram 18 jogos com uma bola na rede, ao menos.